Olá, você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. Parlamentares que integram a CPI que investiga os guardiões do Crivella estão mantidos. Novo Código de Trânsito Brasileiro marca a Semana Nacional do Trânsito. Algumas ações que a gente está propondo durante a Semana Nacional de Trânsito, que nós estamos encerrando agora na sexta-feira, dia 25, ela abre uma discussão mais ampla do que a gente quer formar. Se a gente quer formar o condutor ou se a gente quer formar um cidadão que tenha uma habilidade ou vai adquirir uma habilidade futura de dirigir um veículo. Infectologista da UFRJ afirma que é preciso criar um protocolo especial para o retorno das aulas presenciais. As aulas, são atividades essenciais, Então elas, na realidade, deveriam ter sido iniciadas primeiro do que várias outras atividades que estão sendo já restabelecidas, e flexibilizadas. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você que está ligado na TV Câmara, sabia que a gente faz parte da rede legislativa? 4 emissoras em um único canal para você saber como são debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida. Agora em novos canais. Acesse câmara.leg.br/rede legislativa. A rede legislativa é transparência e informação na sua televisão. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias com as informações da sessão plenária desta quinta-feira. Quem tem as informações é o repórter Renato Chapur. A sessão plenária mista desta quinta-feira começou com um comunicado do presidente da Câmara de Vereadores do Rio, vereador Jorge Felipe. Baseado no regimento, ele anulou 2 das 3 votações de terça-feira que tinham aprovado um recurso do vereador Átila Nunes. O vereador contestava a composição da CPI dos Guardiões do Crivella, que deveria ter sido iniciada na última terça-feira. O presidente considerou apenas a votação que acabou empatada e decidiu pelo arquivamento do recurso. Por enquanto, a CPI continua com 3 integrantes da base do governo e 2 da oposição. Na sequência, os vereadores aprovaram em primeira discussão o projeto emendado que estabelece normas e mecanismos e incentivos ao empreendedorismo, às atividades científica, tecnológica, de inovação e da economia criativa na região do Porto do Rio. Comentando o projeto, o vereador Leonel Brizola disse que a tentativa do Porto Maravilha não foi bem sucedida, porque expulsou os trabalhadores de baixa renda do centro da cidade. Justificando o voto contrário, o vereador Paulo Messina disse que o projeto do Executivo cria tantos dispositivos e mecanismos que vão impedir o seu funcionamento. O vereador Babá disse que o projeto transfere recursos públicos para a iniciativa privada. Favorável ao projeto, o vereador Leandro Lira disse que a iniciativa vai estimular os investimentos na região do Porto Maravilha. No final do dia, os vereadores aprovaram uma sessão extraordinária para votar 16 projetos que estavam parados na pauta. Entre os projetos foi aprovado em primeira discussão o PL que obriga condomínios residenciais e comerciais a instalarem placas ou cartazes informando os números das centrais de atendimento em casos de violência doméstica no município do Rio. Os parlamentares também aprovaram em primeira discussão a criação de um polo gastronômico e cultural na Praça Seca, na Rua Cândido Benício, zona oeste do Rio. Aprovado ainda em primeira discussão, o projeto que regulamenta a venda de carne moída e frios fatiados no município do Rio. Aprovado em segunda discussão, o projeto que trata da imunização de idosos contra a pneumonia na rede pública de saúde do município. O Tribunal Regional Eleitoral aprovou por unanimidade a inelegibilidade por 8 anos do prefeito Marcelo Crivella. O prazo começou a contar a partir de 2018. Ele foi condenado por abuso de poder político e conduta vedada a agente público. O TRE também aplicou multa de R$ 106.410. Ainda de acordo com o tribunal, a decisão será comunicada imediatamente ao juízo eleitoral, que é o responsável pelos registros das candidaturas à eleição deste ano, independentemente de recurso. Marcelo Crivella é candidato à reeleição da prefeitura. Em nota, o prefeito disse que vai recorrer da decisão, que estuda anular a decisão e que vai concorrer à reeleição.
Agora vamos falar sobre educação. Na segunda parte da entrevista com o infectologista Alberto Chebabo, ele fala sobre o retorno das aulas. Devido à dificuldade das autoridades em definir o processo de reabertura das escolas, a OMS e a Unicef fizeram um alerta de que o retorno às aulas deve ser prioridade no processo de retomada da economia. Sobre esse assunto eu converso com o infectologista Alberto Chebabo. Muito obrigada pela participação, doutor Alberto. O Brasil é um dos países com maior tempo de suspensão das aulas presenciais, mas também o terceiro do mundo em número de casos de coronavírus e o segundo em mortes. O país enfrenta uma confusão no processo de reabertura das escolas. Mesmo com esses números elevados de novos casos e mortes aqui no Brasil, é o momento de iniciar a volta às aulas? Então, a gente acredita que as aulas, né, são atividades essenciais, né? Então, elas, na realidade, deveriam ter sido iniciadas primeiro do que várias outras atividades que estão sendo já restabelecidas, né, e flexibilizadas. A partir do momento que a gente começa outras atividades, né, você diminui a chance de voltar às escolas, porque a taxa de transmissão ela continua se mantendo elevada ou aumenta, né? E com isso você tem você acaba prejudicando, né, o retorno às escolas. Então, na realidade, deveria ter sido ao contrário. Primeiro voltar às escolas, que são consideradas atividades essenciais, e depois, em caso de melhora dos índices, né, e possibilidade, ir voltando a outras atividades que são menos essenciais para as escolas. Né? Então, Alberto, a reabertura não é segura, né, com esses problemas estruturais da escola? Na verdade, assim, a gente sabe que na hora que você vai reabrir as atividades nas escolas, existe sempre uma chance de você ter casos e até eventualmente ter surto e ter que fechar algumas escolas. Mas, como nas outras atividades que a gente tem feito, né? Na realidade, nenhuma atividade é completamente segura, né? Em todas as atividades você vai ter risco de transmissão, né? Mas, mais uma vez, as escolas são atividades essenciais. O ensino, né, e a convivência da criança, né, com outras crianças tal, na escola faz parte do crescimento da criança, crescimento cognitivo da criança. Então, esperar as condições ideais, essenciais para abrir escola, a gente não vai ter nunca isso, né? Então, a gente vai ter que, de alguma maneira, criar essas condições para que a escola possa funcionar. Então, a gente pode afirmar que houve uma demora no planejamento de reabertura das escolas aqui no Brasil. Na realidade, eu acho que houve uma desorganização na reabertura das atividades e, com isso, se postergou a abertura das escolas em detrimento a outras atividades, quando deveria ter sido ao contrário. As escolas deveriam ter sido uma das primeiras atividades a retornar, né? Já, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, as condições já estavam ok para retorno a partir de agosto, e, na realidade, se abriram outras atividades, vem se abrindo outras atividades em detrimento do funcionamento das escolas, diferente do que a gente tem visto no mundo inteiro. Na sua opinião, professores e familiares dos alunos devem ser ouvidos para a decisão de reabertura, Alberto? Sempre, né? Tanto os familiares quanto os professores devem ser ouvidos, né, e atendidos nas suas reivindicações em termos de melhoria das condições das escolas, nas melhorias de segurança e na realização de protocolos, né, na elaboração desses protocolos de reabertura, né? Mas não a ponto de a gente não reabrir, mas sim ouvidos de qual seria a melhor forma para a reabertura, a melhor estruturação para a reabertura. E também eu não acho que a reabertura deveria ser obrigatória para todos os alunos, né? Poderia ser facultativa, pelo menos inicialmente, né, para os pais que quisessem mandar os seus filhos para as escolas. E em relação aos professores, aqueles professores que têm doenças crônicas, tal, deveria ser a eles permitido, né, manter um trabalho de home office, de educação à distância, que ainda vai precisar ser mantido durante algum tempo, junto com a abertura das escolas, né, porque a gente vai ter que ter protocolos de retomada, que são retomadas parciais, que a gente vai ter um ensino misto, parte presencial e parte à distância, né, para que a gente possa evoluir depois, a partir do momento que os índices foram se estabilizando e as escolas podendo retomar mais atividades à frente. Tá bom, Alberto. Muito obrigada. Nada. Não há previsão sobre a volta das aulas presenciais na rede municipal.
O governo do estado mantém a retomada para o dia 5 de outubro, nas regiões com baixo índice de contaminação. Em relação ao ensino particular, há uma decisão da Justiça que suspendeu a reabertura das escolas. Decreto do governo do estado oficializa o retorno da torcida nos estádios de futebol. Mas a decisão só vale para os municípios que apresentam risco baixo de contaminação para a Covid-19. Agora é oficial. Os estádios de futebol do estado do Rio de Janeiro podem abrir seus portões para receber até 30% de público. Decreto do governo do estado autorizou a presença dos torcedores nos municípios que estejam nas bandeiras amarela ou verde, cores que representam baixo risco de transmissão de coronavírus. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro. A autorização acontece após o Ministério da Saúde aprovar o estudo da CBF para a realização de jogos com público. E uma semana depois que a Prefeitura do Rio havia liberado partidas com torcedores no Maracanã. O plano deve ser apresentado até 72 horas antes da data da partida e seguir as diretrizes descritas do plano de retorno dos torcedores aos estádios de futebol, elaborado pela CBF. Entre as recomendações está o distanciamento dos torcedores. Eles deverão respeitar o espaço mínimo de 2 metros, tanto em cadeiras quanto nas arquibancadas, com exceção dos grupos familiares. O uso de máscara de proteção facial também é obrigatório. E você vai ver no próximo bloco. Semana Nacional do Trânsito fica marcada pelas mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Quando uma mulher tem voz ativa, ela incentiva outras a falarem também. Quando uma mulher lidera, ela incentiva outras a liderarem também. Quando uma mulher ocupa um cargo público, incentiva outras a ocuparem também. Aumentar o número de mulheres em cargos públicos é fundamental para a democracia. Afinal, quando uma mulher defende seus direitos, incentiva outras a defenderem também. Mulheres na política, seja o exemplo que nós precisamos. 25 de setembro é celebrado como Dia Nacional do Trânsito. A repórter Simone Braga conversou com Marcelo Costa. Ele é secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura. A conversa foi sobre a campanha desse ano, que é Perceba o Risco, Proteja a Vida. Eles também falaram sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. No dia 25 de setembro é celebrado o Dia Nacional do Trânsito. A data, que faz parte da Semana Nacional de Trânsito, marca a criação do Código de Trânsito Brasileiro, que tem como objetivo desenvolver na população a consciência sobre cuidados que motoristas e pedestres devem ter nas ruas, avenidas e estradas do país. Para fazer um balanço da legislação e falar das ações para os motociclistas, da segurança de trânsito de forma integrada e da campanha deste ano com o tema Perceba o Risco, Proteja a Vida, eu converso com o secretário nacional de Transportes Terrestres do Ministério da Infraestrutura, Marcelo Costa. Eu gostaria que o senhor fizesse um balanço já para a gente da legislação de trânsito brasileira, secretário. Como estamos? Olha, esse é um assunto sempre difícil, né? Porque qualquer mudança legal, ela passa por um processo amplo de participação social. A gente está vivendo um momento de revisão do CTB, né? Que iniciou como uma revisão tímida e acabou aprofundando o debate no Congresso Nacional, algumas evoluções importantes. Eu acho que a legislação brasileira ela não perde para nenhuma outra legislação do mundo, dos países desenvolvidos, pegando como referência. Nós temos uma legislação rígida, nós temos uma legislação punitiva, e talvez esse seja o momento da gente refletir, fazendo um balanço das restrições impostas e do resultado que nós tivemos na última década. Talvez seja a hora, e eu acho que isso já está se refletindo de alguma forma na própria legislação, avanços são necessários, mas também discutir o papel de agir preventivamente e a gente ter uma legislação mais voltada para ações preventivas, com um prazo de validade, uma questão de educação muito mais forte, que na minha visão é muito mais efetiva do que a simples punição. A punição normalmente, infelizmente, ocorre depois do acidente, ocorre depois de um acidente que pode ter gerado uma vítima onde não tem nenhum sentido você punir.
qualquer ação preventiva, qualquer ação de mitigação de risco, ela é sempre muito mais efetiva e eu acho que a legislação está caminhando nesse sentido. Quais as mudanças na prática que o senhor acha que seriam necessárias? Olha, a gente tem que discutir primeiro a própria questão da formação do condutor, né? A gente tem uma legislação que pega, que abrange, que engloba um pequeno pedaço da vida do condutor, que é o momento em que ele ganha uma habilitação para dirigir um veículo automotor. É um jovem de 18 anos, muitas vezes, né? A geração nova ela já tem uma ligação diferente com o veículo automotivo do que a minha geração. Eu sou de um tempo que a gente fazia 18 anos num dia, no dia seguinte ao aniversário a gente ia tirar a carteira de motorista, essa relação evoluiu, mudou, o que é bom, né? Mostra uma evolução da espécie, mas a gente tem que discutir se basta a legislação englobar aquele pequeno pedaço de 3 meses onde a gente dá a um jovem de 19 anos que está motivado em dirigir, porque vai facilitar a sua vida e vai ganhar uma competência para dirigir um veículo, se é aquele momento de educá-lo. A gente acha que não, e algumas ações que a gente está propondo durante a Semana Nacional de Trânsito, né, que nós estamos encerrando agora na sexta-feira, dia 25, ela abre uma discussão mais ampla do que a gente quer formar. Se a gente quer formar o condutor ou se a gente quer formar um cidadão que tem uma habilidade ou vai adquirir uma habilidade futura de dirigir um veículo. Exato. E também nós temos aí a campanha deste ano, né? Perceba o risco, proteja a vida. Eu acho que faz todo sentido a campanha com esse momento de transição que a gente está vivendo, Simone. Justamente perceber o risco vai muito além de uma formação de 3 meses de um condutor. A percepção do risco ela é uma educação permanente, contínua e gradual, né? Em diferentes momentos da vida de uma pessoa, você tem que ensiná-la a perceber o risco e proteger a sua vida e a vida dos demais, dependendo do nível de maturidade e da capacidade de absorção que aquela criança, que aquele jovem, que aquele adulto tem. E a gente defende que a educação do condutor e do cidadão, elas têm que ser feitas desde das mais tenras idades, quando a criança entra na escola, e tem que ser feito de forma transversal. Assim como a criança aprende no ensino fundamental as noções básicas de matemática, de português, de ciências, que depois vão ganhando em complexidade à medida que ela amadurece e está mais apta a receber informações mais complexas, assim tem que ser também no ensino, na formação do cidadão pela segurança do trânsito. Então, essa percepção do risco ela nasce de um processo lento, gradual e contínuo, que deve ser feito na escola. Exatamente, até ele pergunta isso, é uma grande parceria, né? Até porque a escola também pode incentivar isso, né? Nas próprias matérias, enfim, junto ali com o adolescente, né? Eu acho que deve fazer parte do currículo de qualquer escola. A gente tem uma ação agora na Semana Nacional de Trânsito que a gente está tentando incluir, que é muito importante, que é justamente a inclusão de livros didáticos do 1º ao 9º ano, tendo o ensino, a segurança do trânsito como uma matéria transversal. E aí você dá um exemplo de matemática, de física, de português, colocando o ensino do trânsito para aquela criança. A gente já tem uma coleção de livros prontas que foram submetidos à aprovação do Ministério da Educação, e nós temos uma parceria que está se consolidando com o Ministério da Educação, e os ministros estão muito empenhados da educação e da infraestrutura em conseguir subsídios para a impressão desses livros, para que esses livros possam ser distribuídos inicialmente nas escolas públicas, através de um projeto piloto, e depois a gente oferecer como mais uma opção de livro didático às escolas públicas e particulares. Semana do Dia da Árvore é marcada pela plantação de mudas da espécie da Mata Atlântica. A Secretaria Municipal de Meio Ambiente celebrou o Dia da Árvore, comemorado no último dia 23, com a plantação de 295 mudas nas margens do canal Marapendi, na Barra da Tijuca, que passa por um processo de revitalização.
Foram plantadas mudas de espécies da Mata Atlântica, como camboatá e pitanga. O projeto prevê 880 mudas em toda a região. A Bienal do Livro está agendada este ano para ser em São Paulo. Por causa da pandemia, ela quase foi adiada, mas os organizadores decidiram que ela vai acontecer em uma plataforma digital. A versão virtual será entre os dias 7 e 13 de dezembro. Não será a pandemia do coronavírus que vai impedir a leitura de um bom livro. Um dos principais eventos literários do país, a Bienal de São Paulo, vai embarcar na onda digital e realizar pela primeira vez uma edição virtual. O evento online será realizado entre os dias 7 e 13 de dezembro por meio de uma plataforma digital. A expectativa dos organizadores é reunir leitores, escritores, editores, distribuidores e livreiros em debates que podem gerar até negócios. O tema da feira, Conectando Pessoas e Livros, faz uma alusão ao momento que o mundo vive, permitindo que pessoas de todos os lugares do Brasil participem das palestras e conheçam as novidades. Os organizadores acreditam que o acesso virtual tornará a feira mais democrática. Serão promovidas ainda rodadas de negócios entre companhias brasileiras e empresas estrangeiras para discutir a situação atual do setor editorial no Brasil e no mundo. Esses eventos serão exclusivos para as empresas apoiadas pela Brazilian Publishers, projeto que apoia a internacionalização do conteúdo editorial brasileiro. O Brazilian Publishers é uma parceria entre a Câmara Brasileira do Livro, a CBL, com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos. Já a feira presencial está prevista para 2022, no ano do bicentenário da independência. A Bienal do Rio segue prevista para o ano que vem. A data ainda não foi anunciada. E o Câmara Rio Notícias de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigado pela companhia e amanhã a gente se vê.